O assunto que vamos ver hoje pode parecer relacionado à chamada espiritualidade ou ao sobrenatural, mas veremos que as outras dimensões estão muito mais perto do que você imagina. Vamos conhecer um pouco da história do corpo energético, que pode parecer coisa da imaginação, porém, para quem movimenta as energias, ele não passa de mais uma parte do corpo. Assim como os braços e as pernas, porque podemos movê-lo com um simples pensamento, assim como seu pé ou sua mão. Ou, dependendo da pessoa, consegue mexer o nariz e a orelha, dependendo do grau de domínio corporal. Por exemplo, quase todos podem fazer movimentos simples com braços e pernas. Basta pensar e automaticamente, como uma mágica, a parte desejada começa a se mexer sozinha. Já algumas pessoas, por acaso ou por consciência corporal e treino, conseguem também mover as narinas e as orelhas. Tem gente que nunca mexeu a orelha e nunca nem sentiu a orelha, mas nem por isso duvida da existência da orelha. Então, por que tanto espanto e desconfiança quando alguém fala que existe um corpo energético aqui e que você pode mexê-lo? Tanto o corpo físico quanto o corpo energético são controlados e movidos pela nossa mente, ambos da mesma maneira. Claro que eu concordo que nesses assuntos sutis devemos redobrar o cuidado, pois aparentemente o que mais tem nesse meio de estudo das energias são os charlatões e aproveitadores da religião e da espiritualidade. Por isso, eu acho que só devemos usar fontes confiáveis, simples e conceitos que apareçam em várias sociedades de vários locais e tempos diferentes, que apareçam registros em várias culturas. Eu evito qualquer coisa que seja reveladora, secreta, milagrosa, ou que tenha algum líder como representante do plano espiritual, ou mesmo entidades ou guias que devam ser adorados com dinheiro, sacrifícios ou rituais. Passei mais de 10 anos pesquisando na teoria e na prática, e hoje a minha opinião é que a verdade e o mundo espiritual está dentro de cada um, e pode ser descoberto e vivenciado em qualquer situação, desde que haja uma busca interior, de verdade e com constância. E é claro que, conforme o que eu disse agora há pouco, não fui eu que inventei nem disse isso do nada. Isso também aparece em várias recomendações, como nos seguintes exemplos, que mostram que o caminho é individual e com muito autoconhecimento. Na filosofia grega, temos a famosa máxima, conhece-te a ti mesmo. Um pouco antes, na China, o pensamento taoísta de Lao Tse já trazia essa mesma ideia. Conhecer o outro é inteligência, conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Depois, na Bíblia, vemos também a mesma ideia de jornada interior. Não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o verdadeiro reino dos céus está dentro de vós. E o começo dessa viagem interna é pelo corpo energético. Ele é a fronteira entre a nossa forma humana e a nossa alma. Sua existência não tem nada de novo e também já foi identificada por diversas culturas ao longo da história. Vamos ver agora alguns dos nomes que já foram usados para se referir ao corpo energético. Na China, dentro do Qigong e da medicina chinesa, é chamado de Po, um tipo de alma corporal responsável pela defesa física e psíquica. Estende-se além dos limites da pele do corpo e é responsável pela vitalidade e pela união da alma etérea, chamada de Hun, ao corpo físico. O corpo energético Po é controlado pelo pulmão e renovado a cada respiração. Na Índia, chamado de Pranamaya Kosha, dentro do Yoga e da medicina Ayurveda. No Egito, também tinha o corpo energético chamado de Sheken. Sheken significa poder, por isso, esse corpo energético é muitas vezes associado à potência, energia vital, força energética, magnetismo pessoal, magnetismo animal. É a parte da alma egípcia descrita como materialização da força vital. Chamado também de corpo vital, duplo etérico e energossoma no Brasil, dentro da projeciologia. É um tipo de veículo de manifestação da consciência, mas que, diferente dos outros, não porta a consciência ou a mente. Sendo assim uma espécie de cola energética e magnética que mantém o corpo emocional grudado no corpo físico, unindo a dimensão energética e a dimensão física, responsável pela defesa energética e pelos acoplamentos áuricos. Além disso, o mais importante é que é possível movimentar esse corpo energético, assim como um músculo ou um membro do corpo. Um dos sistemas de movimento do corpo energético mais antigos é o Qigong taoísta, mas temos a movimentação do corpo energético em várias culturas e épocas. Vamos ver agora algumas técnicas que são muito conhecidas. Kunye é a ginástica energética tibetana, pode ser traduzido por massagem do corpo sutil.
Qigong. Como eu disse, o Qigong são as técnicas medicinais corporais do taoísmo, uma das práticas da medicina chinesa, junto com a acupuntura. É também utilizado no treinamento de muitos estilos de Kung Fu, para aumentar a força e o foco, e também para resistir mais aos treinos pesados. Sukshma Vyayama. Este é o exercício do corpo físico e energético que serve de preparação para o estudo do yoga. Sukshma pode ser traduzido como sutil e Vyayama pode ser traduzido como exercícios. Aiki Taiso é a ginástica energética preparatória do Aikido. Aiki significa harmonizar a energia e Taiso significa ginástica. Estado vibracional, o vibrational state, termo criado por Robert Monroe a partir do antigo termo estado vibratório, refere-se a um fenômeno comum de vibração intensa do corpo energético. Robert Monroe utilizava técnicas de concentração e movimentos mentais para instalar o estado vibracional, pois ele proporciona a saída do corpo físico, a popularmente chamada de viagem astral. Órbita microcósmica, uma das mais antigas, é uma manobra energética muito conhecida. Trata-se de circular a energia pelos meridianos energéticos do centro do corpo, subindo pelo Dumai e descendo pelo Renmai. Limpa os canais e protege de vazamento energético. Mantém a energia dentro do corpo e impede invasões de fatores patológicos. Muito difundida no Ocidente por Mantak Chia. O corpo energético é onde se encontram os meridianos de acupuntura e também os chakras. São a ligação do nosso corpo físico com o nosso corpo emocional. Por isso, todos os fenômenos de percepção extrasensorial, como telepatia, intuição e defesa energética, entre outros, são todos baseados no desenvolvimento e treinamento do corpo energético, inclusive as hipóteses telecinéticas. Por isso é importante fazer exercícios com o corpo energético diariamente, além de manter um ambiente saudável para que esse nosso corpo sutil possa se desenvolver, pois ele é muito mais sensível que nosso corpo de carne e osso e serve para captar muita informação pela dimensão energética. Por hoje é isso, e com o tempo veremos mais detalhes sobre a anatomia e a fisiologia desse corpo sutil, pois apesar de parecer um assunto novo e restrito, quando começamos a estudar, na realidade é algo bem antigo e é conhecido de várias culturas e tem muito material, sem precisar apelar para linhas energéticas e espirituais duvidosas que fazem apropriação indevida de termos da ciência, por exemplo. Se você gostou, deixe seu like e comente sobre quais temas você quer ouvir aqui. Muito obrigado por ouvir até o final. Parabéns para todos nós. Tchau! Você está entrando na dimensão energética. Uma dimensão não apenas de imagem e som, mas uma dimensão semimaterial que une o mundo físico ao metafísico. Uma dimensão conhecida há milênios por vários povos ao redor do mundo e que está mais perto do que você imagina. Hipnoses, sonhos lúcidos, fenômenos sobrenaturais, aparições, telepatia, psicocinese. Tudo isso não passa de hologramas multidimensionais dessa outra dimensão.